Olá pessoal, essa é a segunda parte então da nossa último tópico de expressão regular, né, que é o alfanumérico. Né? O alfanumérico, assim como o limite, né, ele é um símbolo composto. Ele é composto pela barra invertida e por uma letra para indicar o que esse símbolo representa, que no caso é uma letra, qualquer letra ou qualquer número. Nós vamos trabalhar aqui somente com qualquer letra. Nos interessa trabalharmos com textos, tá? Então, os exemplos que eu vou dar somente têm a ver com letras, ok? No slide 6, você já vê alguns exemplos, né, do que a gente pode fazer com o alfanumérico, que é a possibilidade de a gente expandir aquilo que não é regular, né, na palavra, mas que a gente pode fazer mais buscas do que a gente fazia então até o momento. Né? Por exemplo, no caso de amoral e imoral, né, eu tenho um caractere, qualquer letra que venha antes de moral. Eu posso fazer aquela expressão regular com colchete A e I, né? Só que eu posso também simplificar isso colocando somente o /W, imaginando que em português, né, já que nós estamos tratando com exemplos concretos, reais, né, que em português somente o A e o I vão preceder a palavra moral, né, a não ser por um erro de digitação, mas isso é muito raro, acredito. Né. Para a gente explorar o poder do que é qualquer letra, né, o exemplo seguinte, né, que eu dei aqui nesse slide 6, e agora eu vou para o site, né, do Regex 101, eu vou colocar no teste string as palavras que estão ali, né, que é gato, pato, mato, fato, nato, vou até acrescentar outras, bato, né, rato. Né. Vejam bem, o que essas palavras têm em comum? Né? Todas elas terminam em ATO. Né? Então, se elas terminam em ATO e eu só quero essas palavras, não quero plural, não quero palavras derivadas nem nada, eu posso colocar o ATO e posso colocar devo colocar depois do ATO o limite, /B, porque eu não quero gato no plural, não quero mato no plural e daí por diante. Né? Agora, o que vem antes? O que vem antes é uma série de caracteres, né, que estão ocupando apenas um espaço. E nós já aprendemos a fazer isso. Foi o nosso primeiro conteúdo. Eu posso abrir colchete e colocar G, P, M, F, N, B, R, fechar colchete. Né? Como eu quero somente essas palavras e não palavras que terminem com pato, porque do jeito que está a expressão regular, eu não coloquei limite antes do começo dela, né? Então eu poderia pegar, por exemplo, desmato, eu poderia pegar inato, eu poderia pegar outras palavras, né, que eu não quero capturar somente essas. Então eu vou colocar um limite antes desse conjunto de letras do colchete. Né? O /W ele vai eliminar esses conjuntos muito grandes, né? Por dois motivos. Primeiro, porque fica muito feio, fica muito longo, extenso, você tem um conjunto muito grande. E segundo, porque você pode estar pensando nas consoantes que você quer e esquecer de uma. Né? Por exemplo, aqui nessa lista, gato, pato, mato, fato, nato, bato e rato, né? Faltou alguma consoante antes? Né? Vamos ver, por exemplo, jato. Faltou jato. Eu escrevi jato no teste string e a minha expressão regular não capturou, porque eu esqueci do J. Ora, qual é a solução? Se meu objetivo, veja bem, é capturar palavras de 4 letras terminadas em ATO, né? Eu penso, termina em ATO, isso é comum, então vai fazer parte da expressão regular. O que vem antes é qualquer letra. Se é qualquer letra, eu não vou fazer um conjunto de todas as consoantes, ou até vogais, se for o caso. Eu vou simplesmente colocar o metacaractere /invertida W. Vejam que nesse momento que eu fiz isso, aqui no site, na expressão regular, quando eu coloco, a minha expressão regular agora é /invertida B, /invertida W, ATO, /invertida B.
automaticamente o jato foi capturado, né? E aí, o que é interessante é que, como eu coloquei somente um metacaractere aqui, né, que é o /W, é somente um. É qualquer letra, mas é somente qualquer uma letra antes do ATO. Essa expressão regular, ela foi feita para capturar uma sequência de 4 letras. Qualquer letra é a primeira, A, T e O. Então, por exemplo, se eu quiser capturar a palavra inato, não vai ser capturado, né? Antes, sem o limite, isso seria capturado, provavelmente, só uma parte dela, né? Agora, com o limite, com o metacaractere, inato não é capturado. Porque, veja bem, o programa começa qualquer caractere I, ok. Depois vem o A, não, tem o N de inato. Então, aqui ele para de fazer a captura. E inato não é capturado, porque você só colocou um metacaractere ali uma vez. O /W significa um caractere ali. Um e somente um. Ok? Claro, o que é importante para a gente, é útil, né, que você tenha essa espécie de coringa, né, que o /W é um coringa, é qualquer caractere naquela posição, né? Mas veja que a gente pode explorar isso e pensar em mais de um caractere. Como é que a gente pode pensar em mais de um caractere? Colocando /W, quantos a gente quiser. Pode ser, se você quiser somente 2 caracteres, né? Você passa /W, não tem problema. Somente 2 eles vão pegar antes de ato, né? Então, por exemplo, aqui no site eu tenho a expressão regular barra invertida B, barra invertida W, ATO, barra invertida B. Como eu tenho 2 caracteres quaisquer antes de ATO, ele capturou somente a palavra inato. E nenhuma das outras foi capturada. Nem gato, nem pato, nem mato, nem fato, nem rato, nem jato, né? No entanto, eu posso querer capturar qualquer conjunto de palavras que termine em ATO, com um caractere antes ou mais, né? Talvez o enunciado seria: capture palavras terminadas em ATO com 4 ou mais letras, né? E aí, o que eu tenho? Eu tenho o ATO e antes eu tenho uma ou mais letras. Espera aí, uma ou mais? Ei, esse é o sinal de adição que a gente acabou de ver na semana passada, não foi? Então, o sinal de adição eu colocava depois de um caractere, depois de um colchete, depois de um parênteses. Vou colocar também depois do metacaractere /W. Então, minha expressão barra invertida B, barra invertida W, mais ATO, barra invertida B, que é o que está agora no site, para capturar gato, pato, mato, fato, nato, bato, rato, jato e nato. E qualquer outra palavra que termine em ATO, não importa o número de letras. Já que você colocou o mais ali, né? Opa! Esse 00 que apareceu é que minha gata está aqui, com o rabo balançando perto do teclado, né? Vamos ver se ela dorme. O que acontece? Então eu tenho aqui essa possibilidade, né, de capturar muitas letras de uma vez só, né? Eu vou só dar um exemplo do que aconteceria se eu trocasse o sinal de adição pelo sinal, por exemplo, pelo asterisco, né? Eu continuaria capturando tudo que está aqui, mas também capturaria a palavra ato, já que o asterisco diz: pode ter nada ali, pode ter um ali, ou pode ter mais de um ali, né? Então, como eu troquei pelo asterisco, eu estou capturando a palavra ato, inato e jato, né? Se eu colocar a interrogação em vez do asterisco, né, depois eu estou dizendo ali tem um caractere ou não. Então pode ter o J, o R, o B, o F ou nada. Mas não pode ter o I e o N, porque eles são mais de um. Então,
para trabalhar com a ausência ou presença de um caractere, eu colocaria a interrogação em seguida do metacaractere barra invertida W. Ok? Para a gente de letras, né, o que o barra W é útil, né, e isso eu coloco aqui de volta no slide 7, né, é o fato de ele poder representar um radical de uma palavra. Né? Veja, se você pegar os exercícios que a gente fez até agora, né, esses exercícios são sobre o quê? São sobre variações de uma palavra. Eu pego uma palavra, coloco prefixo, coloco sufixo, coloco plural, coloco singular, né? Coloco um caractere antes dela, um caractere depois. Né? Posso até ter variado em algum exercício ou outro, o radical, né? Mas agora eu sou capaz de pegar qualquer radical com o barra W+, e deixar o sufixo ou o prefixo, né, de lado, de especificado, desculpa, de lado não, nada a ver de lado, especificado, tá bom? O exemplo que está no slide 7, né, é sobre o on, né? Vou voltar aqui ao regex 101, vou apagar minha expressão regular, escrever uma expressão regular que é barra invertida B. Não vou começar agora, não vou dar os exemplos primeiro, tá? Eu quero pegar as palavras que tem um aumentativo no texto, né? Então, por exemplo, meninão, né, é a primeira palavra que eu quero capturar, né? Por exemplo, cachorrão, né? Grandão, tá bom, né? Então eu quero pegar as palavras que têm aumentativo, né, terminado em ão em um texto, né? Então veja como eu já estou enunciando a situação, né? Palavras que têm aumentativo. Olha como a expressão regular começa a se formar. Palavras, qualquer palavra, e aumentativo é ão. Então vejam, a primeira coisa que eu vou fazer na minha expressão regular é colocar o limite, barra invertida B. Qualquer palavra, uma palavra é o quê? Um conjunto de caracteres. Qualquer caractere é barra W. É mais de um caractere? Eu posso ter palavras com um caractere ou mais de um. Vou colocar um mais. Qualquer palavra, o quê? Qualquer palavra seguida de um sufixo. Que sufixo é esse? O on. Então, depois do barra invertida W+, eu vou colocar til a o. E vou fechar, porque eu estou delimitando a minha busca. Barra invertida B. Veja que a minha expressão regular capturou aquilo que eu queria. Meninão, cachorrão, grandão. Né? Agora, apenas um aviso que vai ser bastante útil para a gente na segunda parte do curso. Ele não sabe português. Então, significa que você quis capturar todas as palavras terminadas em aumentativo de ão. Mas qualquer palavra que termine em ão, ele vai capturar. Por exemplo, a palavra não. A palavra ração. O verbo ser, são. Essas três palavras estão de acordo com a expressão regular, que é qualquer conjunto de caracteres antes do on. Não, ração e são cumprem essa finalidade. Mas, Ricardo, eu quero só o aumentativo em ão. Quem sabe a gente pode dar um jeito nisso na segunda parte. Eu acho que é bem provável que a gente consiga, pelo menos, não capturar nem não, nem são, né? E já diminuir nosso escopo de busca, né? Mas veja como agora, né, o barra W+, na verdade, ele está sendo útil para a gente por representar radicais das palavras. Né? E você, em vez de fazer buscas, por exemplo, se você quer as palavras terminadas em mente, né? Felizmente, realmente, né? Verdadeiramente, o que você pode ver aqui, né? Que existe o sufixo mente, que é antecedido por um conjunto de caracteres. Qualquer caractere, barra invertida W. Mais de um, mais, sinal de adição. Vou aqui na expressão regular trocar o ão pelo mente. Pronto. Né? Claro que aqui
eu vou capturar qualquer palavra que termine em mente. Então, por exemplo, aumente, o verbo aumentar no subjuntivo, né? Vai ser capturado, né? A palavra, qualquer outra palavra que seja mente, por exemplo, o verbo desmentir, desmente, né? Poxa, Ricardo, então isso vai ser complicado, a gente nunca vai conseguir isso. Vai conseguir sim, né? Porque no momento a gente tem um texto puro, são palavras, né? Se a gente conseguir um jeito de classificar essas palavras, né? As três primeiras, felizmente, realmente, verdadeiramente, são advérbios. As de baixo são verbos. Se existir um programa que classifica a palavra para a gente está feito. Já dei um spoiler danado da segunda parte do curso, mas eu não resisti. Ok? Então, o que acontece? Voltando ao slide 7, né? Estou só retomando essa questão de que ele vai capturar tudo que cabe em A1, sendo aumentativo ou não, né? O slide 8 e o slide 9, eu estou vendo que são iguais. Eu copiei, colei e acabei não apagando, né? Como algumas pessoas já podem ter baixado esse arquivo, ter lido e feito, não quis mudar o arquivo. E vou deixar esse erro para registro histórico, né? Então, só estou dando mais um exemplo do slide 8/9, que é o mesmo, né? Que é o exemplo das pessoas que escrevem irritado, irresponsável, né? Como é que você vai capturar essas palavras todas, né? Veja bem, né? Você pode argumentar assim, mas Ricardo, olha só, se eu colocar, vou voltar aqui para o regex 101 e vou escrever irritado e vou escrever embaixo irresponsável no teste string, ok? Opa! Ei, cara. Pronto, né? Se eu colocar na expressão regular INR, ele vai capturar. Mas dependendo do editor de texto que você vai receber, né, ele vai capturar só o INR para você e mais nada. E você gostaria de ter a palavra toda para você, né? É importante que o resultado da sua busca sejam as palavras e não somente trechos dela, né? Porque isso pode gerar uma falta de informação importante para você. Então, o que acontece? Se eu colocar o limite antes do INR, se eu colocar aquilo que a gente acabou de ver, que é um conjunto de caracteres, né? Que é barra invertida W mais e fechar o limite, eu tenho as palavras capturadas, né? Então, se eu encontrar, por exemplo, se o texto tiver duas vezes a palavra irresponsável, e se eu colocar somente INR, ele não vai me dizer isso, ele vai dizer, tem 3 casos de INR. Se eu fizer a busca completa, né, eu vou poder ser capaz de saber quantas vezes tem irresponsável, porque a resposta foi completa. Ok? Então, o slide 10, né, a parte alfanumérico 5, né, ele somente aponta para o caminho que eu dei o exemplo algum tempo atrás, né, nesse vídeo, que é a possibilidade de você colocar não só o mais, mas como interrogação asterisco, né? Isso vai depender do que você quer, e eu não vou trabalhar com isso. Eu não vou trabalhar essas especificidades com vocês. Aqui deveria ser interrogação, asterisco, não no mundo, não assim, muito profundamente, né? É claro que saber a diferença entre interrogação e mais é evidente que vocês têm que saber, né? Então, mas não vai haver um momento, né, que vai ser necessário, né, você saber exatamente qual você precisa criar, né? Eu acho que os exercícios, né, vão estar coerentes com isso, né? E, claro, como eu coloquei na parte do limite, que eu não falei, mas que eu reservei para falar agora, né, uma coisa que é importantíssima é a presença da barra invertida, né? Veja bem, vou dar um exemplo, voltar ao exemplo do mais simples, que é do gato, rato e mato, né? Vou colocar aqui barra B, barra W, ATO,
barra B. Vocês vejam que eu falo barra, né? Porque já fica chato falar barra invertida, barra invertida, barra invertida, né? Mas é barra invertida. Se eu trocar essa última barra invertida pela barra normal, ele vai achar que está procurando a barra normal. A barra invertida, como ela é pouco usada, ela serve como, opa, o que vem agora aí é diferente. Não é letra B, é um símbolo. Se eu uso a barra normal, ele vai achar nada. Ele vai achar que eu quero procurar, né? Qualquer palavra que comece com qualquer letra, A, T, O, barra, B. Né? Então, por exemplo, se eu escrever aqui, por exemplo, jato, barra, B, ele vai capturar. Porque é isso que você disse lá em cima. Ok? E claro, né? Talvez a pior coisa que possa acontecer é você esquecer a barra invertida. Né? Essa realmente dói. Né? Porque você pode dizer, Ricardo, mas essa expressão aí não tem como esquecer a barra invertida, né? Porque ela é muito simples, claro. Né? O dia que você chegar e trabalhar com as pessoas bem mais complexas, cheias de barras invertidas e outras barras invertidas que tem por aí, que eu não estou apresentando porque não é o objetivo desse curso, mas que vocês podem ver no livro, em outros sites, e, enfim, a gente pode seguir vendo. Quando você vê uma série de barras invertidas, esquecer uma é muito comum. E você fica pensando, por que não está capturando nada? Né? Você vê aqui no site REACT 101, eu tirei a barra invertida do último limite. Tá? Barra invertida B, barra invertida W, A, T, O, B. Aí ele fala, não match, a expressão está correta. A expressão está errada. Porque ele não sabe que você esqueceu a barra invertida no final. Né? Ele vai, por exemplo, pegar Gatob, que é o que está ali. Né? Então, quando você olha e pensa assim, caramba, por que não está capturando nada isso aqui? Esqueci a barra invertida. Aí você volta e captura tudo. Por isso eu falo, né? Talvez seja chato, talvez seja uma coisa meio monótona. Você pega cada exercício, vai para o site. Cada exercício vai para o site. Mas, gente, se vocês estivessem fazendo, sei lá, matemática avançada ou cálculos muito grandes, né? Essa altura ninguém faz na mão, faz na calculadora. Essa aqui é a nossa calculadora. Então, para quem você vai olhar um exercício, que é o exercício que tem agora, de alfanumérico e limite, e depois avaliação, e fazer de cabeça, tipo, essa aqui, tenho certeza, tá aqui, né? Pronto, caiu, infelizmente, caiu naquilo que não é uma pegadinha. Você pode dizer, poxa, Ricardo, essa pegadinha, você não colocar a barra invertida. Não é. É porque vocês têm que ter a consciência, né, de que qualquer caractere aqui é importante, é necessário. Se vocês não tiverem essa consciência, vocês não vão conseguir construir expressões regulares a partir daqui. Vocês vão dar exemplo para as pessoas que vocês aprenderam no curso, ou vocês vão querer usar em alguma outra situação, ou até mesmo na segunda parte do curso, quando vocês forem convidados a fazer as próprias expressões regulares, que eu imagino que ainda que sejam simples, né, se você não está ligado nisso aqui, né, você vai ter dificuldade em fazer isso. Né? E aí isso vai atrapalhar você. Então, essa fica sendo a lição, né? Que a gente preste bastante atenção no que a gente está digitando, preste atenção em cada colocação. Né? Se você colocar duas barras invertidas, por exemplo, ele também não vai reclamar, dizendo que está errada a expressão regular. Ele vai colocar duas coisas cinzas ali, o site. Né? No meu caso aqui é cinza. Ele está dizendo, esse cinza já é uma coisa que é estranha. Né? Mas, se você não pensar no que está acontecendo, colocar uma barra invertida a mais também vai dar um problema para ele. Ok? Então é isso, gente. Espero que tenha sido um vídeo elucidativo, né, para vocês. Vocês podem ver e rever, ouvir e reouvir. Né? E qualquer coisa, o Aumento Síncrono vai estar aí para a gente tirar nossas dúvidas. Então tá certo, encerramos essa parte do curso. E aí caminhamos depois para a segunda parte.